queixa da modelo em questão é justamente perda de contorno mandibular e flacidez cervical. Eu palpei e demarquei região temporal lateral, onde passa o nervo temporofacial, pálpebra inferior, eu palpo o rebordo orbitário inferior, porque aqui a gente não deve passar o fio, senão você pode causar um pregueamento da pálpebra inferior. Sulco nasomentoniano, medialmente a ele a gente não passa fio, porque pode distorcer o sorriso da paciente se você precisar tracionar um lado mais que o outro. Linha média cervical anterior, palpei cartilagem cricoide. Todo o tratamento que formos realizar com a sutura silhoete deve ser acima da cartilagem cricoide, nunca abaixo da cartilagem cricoide. Realizamos a demarcação do L, do contorno mandibular, agora vamos fazer a marcação da região cervical anterior. Eu já pego o sulco nasomentoniano, palpo o final do mento e já faço um arco com o final do mento. Todos os tratamentos que formos realizar na região cervical anterior tem que ser abaixo do final do mento, nunca acima. Então, eu já faço esse arco com a linha da marionete ou sulco nasomentoniano. Palpo esternocleidomastoideo. Eu empurro anteriormente o esternocleidomastoideo e já faço essa linha lateral. Sempre que formos realizar tratamentos cervicais anteriores, deveremos ancorar o fio ou sair com o fio próximo ao esternocleidomastoideo, no mínimo posterior à face anterior do esternocleidomastoideo, onde a pele é mais aderida a planos profundos. Empurro novamente do lado esquerdo e faço uma linha na face anterior ou banda anterior do esternocleidomastoideo. Coloco o zero da reguinha no final do mento, 1,5 cm abaixo será o primeiro fio, 1,5 cm abaixo o segundo fio. Para a gente poder trabalhar com fio de 8 cones, a regrinha clássica é que necessitamos de uma demarcação entre 10 e 12 centímetros de marcação. Aqui nós temos a linha média. Para tratar com fio de 8 cones, nós não podemos iniciar e confeccionar o orifício de entrada na linha média, porque os cones estão muito centrais no fio e a gente não conseguiria lateralizar a flacidez. Então, obrigatoriamente, nós temos que realizar o nosso tratamento pela região cervical lateral. Eu pego o orifício de entrada e aí o ideal é que a gente faça um pouco mais de tração e um pouco menos de ancoragem. Se a medida são 12 centímetros, eu pego o meu zero do orifício de entrada, coloco na lateral e coloco a minha saída na linha média. Se a marcação é 12 centímetros, eu vou deixar 7 centímetros para o lado da linha média. Então, o nosso orifício de entrada provavelmente coincidirá mais ou menos com a mesma posição do orifício de entrada do ângulo da mandíbula. E até a linha média, nós vamos demarcar 7 centímetros. Do zero para ancorar lá no esternocleidomastoideo, mais 5 centímetros. O segundo fio, o ideal é que ele fique a 1,5 centímetros abaixo do primeiro. Então, aqui vai ser o meu segundo orifício de entrada. Eu coloco zero aqui e vou em direção à linha média. Até aqui, 7 centímetros. O meu orifício de entrada vai vir um pouquinho para trás, justamente para eu ter 7 centímetros até aqui e 4, 5 centímetros para ancorar lá no esternocleidomastoideo, totalizando 12 centímetros de demarcação cutânea. E agora eu venho para esse lado. 7 centímetros aqui. O nosso zero de orifício de entrada é próximo ao zero do ângulo mandibular.
e mais 5 centímetros, ancorando lá na próxima região occipital, lá no esternocleidomastoide. 1,5 cm abaixo, vira o rostinho um pouquinho mais para cá, 1,5 cm abaixo será o segundo orifício de entrada. Só que eu preciso posicioná-lo 7 centímetros lateral à linha média. Então, como a circunferência cervical vai diminuindo quando vai se aproximando do tórax, eu preciso posicioná-lo um pouco mais lateral que o primeiro. Até aqui nós temos 7 centímetros e mais 4, 5 centímetros para ancorar lá próximo ao esternocleidomastoide. Aqui serão nossos orifícios de entrada, aqui os de saída, onde vamos ancorar, e esses os de saída na linha média. No tratamento da região cervical, a gente sempre traciona o fio inferiormente, leva a flacidez em direção ao orifício de entrada e depois a gente ancora o posterior. A demarcação para a utilização do fio de 12 cones é bem parecida, só que a gente muda a posição dos orifícios de entrada. Os orifícios de entrada no de 8 cones são laterais e no de 12 cones é bem na linha média. Mas eu vou fazer uma gravação depois só para a técnica utilizando o fio de 8 cones para tratamento cervical. Então, por enquanto, como nós vamos utilizar todos os fios de 8 cones, nós vamos entrar pela lateral, sair na linha média, essa porção do fio é feito lifting e essa porção do fio ancoragem. Nós vamos fazer a demonstração da técnica para tratamento de região cervical anterior com fios de 8 cones. Essa técnica, a gente utiliza 4 fios de 8 cones, 2 em cada face da região cervical, onde o orifício de entrada está a 7 centímetros da linha média e o orifício de saída a 5 centímetros do orifício de entrada, lá na região do esternocleidomastoide. Eu vou fazer asepsia com clorexidina aquosa mais uma vez, que eu já tinha feito inicialmente. Eu sempre gosto de fazer 2 vezes asepsia com clorexidina aquosa, tá? E para evitar de apagar a nossa marcação. Então eu deixo bem molhado mesmo com clorexidina aquosa, já tiro o cabelo do caminho, porque o cabelo dificulta o procedimento, coloco um campo estéreo no tórax da paciente, que é justamente onde a gente vai posicionar os fios da sutura ciliate de 8 cones. Já aspirei Xilestesin 2% com vasoconstrictor e vou fazer os botões anestésicos. Uma picadinha. Aqui 0,2 ml é suficiente, tá? Essa técnica é ideal para a gente utilizar o fio de 8 cones e para aquelas pacientes que têm bandas platismais afastadas na linha média. Quando as pacientes têm bandas platismais afastadas, obrigatoriamente a gente tem que tratar pela região cervical lateral, que é justamente essa marcação. Preparar o fiozinho de 8 cones, vira o rosto para a esquerda, dobro um chumaço de gaze, abro o sachê, arranco a trave de segurança e tiro o fiozinho. Seguro aqui no centro do fio, ajusto os nós e prendo aqui na gaze. Vou pegar uma agulha 18G virgem, tá? Novinha, para confeccionar o orifício de entrada. Pinço, fujo da marcação para evitar de tatuar, introduzo a agulha rosa até cobrir o bisel e alargo o orifício. Pego a agulha da sutura ciliate, aqui tem a marquinha em negrito de 5 mm, que é a profundidade suficiente para a gente alcançar o subcutâneo.
estiro a pele, tá? Exponho o orifício. Introduzo a agulha rosa, a agulha da sutura até cobrir a marcação, seguro com a mão esquerda, passo a direita para cá. Vamos sair ali na linha média. Posso tracionar a pele e ir introduzindo. Eu gosto muito de mostrar a agulha para mim e aprofundar um pouquinho. Eu mostro a agulha e aprofundo um pouquinho. Porque quando você traciona a pele no pescoço, acaba que você distorce a anatomia. E aí tem mais chance de hematoma. Cheguei na linha média, saí com a agulhinha. Nesse momento eu elevo, vejo a profundidade. Aqui é onde tem mais flacidez e volume. Traciono a agulha, chegou o primeiro cone, trago a flacidez e puxo a pele posterior ao orifício. Já corto essa agulha. Vou introduzir no mesmo orifício de entrada, tá? Então, jogo o fio para a esquerda. Ele já me ajuda a apresentar o orifício de entrada. Cobrir a marcação, seguro com a esquerda e passo a direita para cá. Vamos sair aqui. Vou introduzindo, eu mostro a agulhinha, aprofundo mais um pouco, tá? Cheguei lá próximo ao esternocleidomastoide, elevo a extremidade, vejo o plano, corrijo o looping, chegou o cone pela menor dimensão, trago a flacidez e puxo posterior ao orifício. Já corto essa agulhinha. Então agora nós vamos confeccionar o segundo orifício de entrada. Pinço, introduzo a agulha rosa até eu cobrir o bisel e alargo o orifício. Exponho o orifício, introduzo a agulha até cobrir a marcação, seguro com a esquerda e passo a direita para cá. Vou introduzindo a agulha, mostro para mim, retrocedo um pouquinho e aprofundo um pouquinho. Sempre no mesmo plano, tá? Cheguei na linha média, pego a tampinha, elevo as duas extremidades, ó. A mesma, vocês estão percebendo a regularidade de subcutâneo? É isso que me dá a segurança de que a sutura vai ficar posicionada no subcutâneo. Traciono a agulha. Chegou o primeiro cone, trago a flacidez e traciono a pele posterior ao orifício. Sempre lembrando que no centro do fio temos 2 centímetros sem cones. É 1 centímetro para uma porção do fio e o outro centímetro para outra. A gente sempre deixa os 2 centímetros sem cones posicionados no centro da marcação. Empurro o fio para o outro lado, ele já me apresenta o orifício de entrada. Introduzir, cobrir a marcação, seguro com a esquerda, passo a mão direita para cá. Vamos sair aqui. Vem introduzindo a agulha, mostro ela para mim, volto um pouquinho, aprofundo mais um pouquinho. Aqui vocês podem até testar o plano. Corrijo o looping, direciono o cone para entrar pela menor dimensão. Traciono a flacidez em direção ao orifício de entrada e puxo a pele posterior ao orifício. Agora vamos fazer o mesmo tratamento do lado esquerdo. Vou pegar o terceiro fio de 8 cones, vou ajustar os nós para diminuir a dimensão do nó, prendo aqui na gaze. Pinço, introduzo a agulha rosa até cobrir o bisel, delicadamente alargo o orifício sem aprofundar. Pego a agulha da sutura silhoete, exponho o orifício, estiro a pele, introduzo a agulha até cobrir a marcação
seguro com a mão esquerda, passo a mão direita para cá. Vamos sair lá na linha média. Eu não vou sair próximos fios para não correr o risco de depois eu confundir na hora da tração, tá? Eu vou introduzindo, mostro a pontinha da agulha para mim e aprofundo mais um pouco, tá? Se tiverem dificuldade, pode tracionar a pele também, para facilitar. Cheguei aqui na linha média, introduzi a tampinha da agulha rosa, elevo para ver a regularidade do plano subcutâneo, ó, sem resistência e sem dor. Traciono a agulha, chegou o primeiro cone, trago a flacidez pela lateral do trajeto e traciono a pele posterior ao orifício. É sempre esse movimento. Essa agulhinha eu já posso cortar. Agora eu vou introduzir a segunda agulha no mesmo orifício, empurro o fio para cá com o meu terceiro quarto dedo, exponho o orifício de entrada, cobriu a marcação, seguro com a esquerda, passo a direita para cá, vamos sair aqui no orifício de saída próximo ao esternocleidomastoide. Vou mostrando a agulha para mim e aprofundo mais um pouco, tá? Sempre na mesma profundidade. Testo plano, sem resistência, sem dor. Traciono a agulha. Vou observando a formação do looping, corrijo o looping, chegou o primeiro cone, seguro pelo fio, trago a flacidez pela lateral do trajeto e traciono a pele posterior ao orifício. E agora vamos preparar o quarto fio de 8 cones para tratamento de região cervical anterior. Seguro próximo aos cones, ajusto os nozinhos, prendo aqui na gaze. Pego a agulha 18G, pinço, fujo da marcação para evitar de tatuar, introduzo até cobrir o bisel e alargo o orifício, bem delicadamente. Pego a agulha da sutura, exponho o orifício, estiro a pele, introduzo até cobrir a marquinha, seguro com a esquerda, passo a direita para cá. Vamos sair lá na linha média. Vou introduzindo e me mostrando a agulha. Se tiverem dificuldade, pode tracionar a pele também. Eu prefiro não tracionar, porque quando eu traciono a pele, eu corro o risco de distorcer a anatomia, tá? Elevo, testo plano, sem resistência e sem dor. Traciono a agulha. Chegou o primeiro cone, trago a flacidez pela lateral do trajeto e puxo a pele posterior ao orifício. Já corto essa agulhinha. Jogo o fio para cá, ele já me ajuda a expor o orifício de entrada, cobriu a marcação, seguro com a esquerda, passo à direita, vamos sair aqui. Vou introduzindo e me mostrando a pontinha da agulha. Elevo as duas extremidades para ver a regularidade, ó, sem resistência e sem dor. Quer dizer que eu estou no subcutâneo. Pego pelo fiozinho para tracionar, sempre respeitando a altura, ó, o plano e a profundidade do vetor de tração. Introduzi o primeiro cone, trago a flacidez e puxo posterior ao orifício. Agora nós vamos apagar todas as marcações com a clorexidina alcoólica, sentar a paciente e tracionar. Posicionamos a paciente sentada para a gente poder tracionar o fio com a atuação da gravidade. Eu vou começar tracionando os fios do lado direito. Esse é o fio do lado direito. Você testa, vira o rostinho para lá, ó, testa para saber se é esse fio mesmo. Eu traciono o fio para cá e trago a flacidez em direção ao orifício de entrada.
Esse fiozinho é o fiozinho da ancoragem. Então a gente respeita o vetor de tração. Vocês podem ver como já deu definição só de metade de um único fio. Eu traciono, a flacidez está lá posterior ao orifício de entrada. Viro o rosto mais um pouquinho, venho aqui e faço essa ancoragem. Ancorou, está tratado. Vou pegar o segundo fio do lado direito. Traciono o fio em direção à linha média e trago a flacidez em direção ao orifício de entrada que está posicionado lateralmente. 1, 2, 1, 2, tá? Estirei toda essa pele, vocês podem ir comparando a textura e a superfície cutânea nessa região que nós já trabalhamos. Essa é justamente para ancoragem. Eu sustento o tratamento que eu já alcancei aqui, faço a garrinha fazendo a ancoragem. A flacidez está lá, posterior ao esternocleidomastoide. Olha para frente um pouquinho, olha esse lado tratado e o lado não tratado. Agora eu vou para a região lateral esquerda. Nesse momento é importantíssimo vocês testarem para saber se é esse fio, para não tracionar novamente o fio que já foi tracionado. Traciono em direção à linha média e trago a flacidez lateral. Eu corrigi a flacidez em direção ao orifício de entrada e agora nós vamos realizar a ancoragem desse fio. Sustento o tratamento. Ó, a flacidez está próxima ao orifício de entrada. Eu sustento a tração do fio e faço uma garrinha em direção ao orifício de entrada. Só isso, a flacidez ficou aqui na lateral. Vira menos um pouquinho o pescoço, senão você está tracionando o fiozinho. Traciono o fio em direção à linha média e levo a flacidez em direção ao orifício de entrada, lá na lateral. Olha só a definição dessa região. Sempre que possível, tracionem o fio da ancoragem com a mão esquerda, porque vocês visualizam o tratamento que vocês estão oferecendo para a paciente. Então eu só sustento, eu não traciono, só sustento e faço a garrinha para ancorar a flacidez na lateral. Vira para cá agora. Agora a gente olha na ponta do nariz, desce para o lábio, para o mento, olha a região cervical anterior, sem flacidez nenhuma. Vamos empurrar com a tesourinha e cortar o fio. Eu empurro a pele com a pontinha da tesoura e corto. Em todos os tratamentos, eu só cubro com o micropore por 48 horas. Não acho que tem necessidade de usar outro tipo de mobilização.